Oi, seres humanos, Morgana aqui, e esse aqui é um vlog de tricô. Eu estou de volta no Brasil, já tenho, o quê? Meses. Já tem, acho que 8, 9 meses que eu estou de volta no Brasil, e esse inverno eu decidi voltar a tricotar. Eu aprendi a tricotar na pandemia, e aí eu parei quando eu fui pra Inglaterra. Eu achei que eu ia tricotar lá, né, e tal, aprender a fazer aula, mas depressão, planos que a gente não, né, espera. Então foram 3 anos com uma saúde emocional bem problemática, em tratamento, né, porque a gente não tem como querer melhorar sem tratar. E aí, sempre que eu pensava em tricotar, eu pensava, é muito trabalho. E aí agora que eu estou num lugar melhor, de volta ao meu país, de volta à minha cultura, feliz, né, eu decidi voltar a tricotar nesse inverno. E eu decidi fazer, como você já viu, provavelmente, no título, a receita do Sophie Hood da Petite Knit. A Petite Knit, ela é super famosa no mundo do tricô, mas como eu sou uma ótima vlogueira, eu já tô na metade dele, e agora que eu decidi gravar. Eu já tava pensando, mas professora, vida corrida, essas coisas, né? E aí, eu não gravei, porque eu tricoto sempre à noite. Quando eu chego do trabalho, eu tenho tipo 1 hora, meia hora por dia pra tricotar, e aí não gravei. Mas eu decidi que eu queria gravar, porque tem pouquíssimo conteúdo de receitas em inglês e em português, né? Apesar dessas meninas de vlog de tricô sempre colocar título em português, mas elas sempre falam em inglês e não tem nem a legenda em português. Então, deixa eu dar uma mostrada pra vocês. Eu literalmente estou na metade dele. Eu fiz a primeira parte. Então, aqui você vê já o shape da cabeça, né? As diminuições. E aí, eu estou fazendo o tamanho médio, tá bom? Porque eu até pensei em fazer o grande, mas eu teria que comprar mais uma linha. Então, só pra vocês saberem, eu estou usando a Para Tecer 100% lã da Penguin. Eu não sei se é Penguin, porque Penguin é editora de livros. Mas nessa cor aqui, lote 216175, cor 319, né? Que tá escurecendo aqui, então, assim, eu não tenho luz, não tenho nada, é assim que vai ser, gente. Nada profissional. Mas eu queria começar falando de alguns detalhes que eu acho super importante da diferença pra quem é tricô iniciante, tá? Eu sou tricô iniciante, não me considero experiente, apesar de eu ter aprendido o básico na pandemia, mas foi o básico pelo YouTube. Quando eu comecei a tricotar, eu dei uma de piromaníaca, não, piromaníaca do fogo, é loganomaníaca, não sei a palavra, mas assim, eu não quis começar pequeno. Eu fiz um cachecol, mas eu já fui direto pra uma receita de sweater, né, um jumper. E aí, assim, desastre, tá, gente? Porque isso que era receita de vídeo, né? Mas eu não sabia, por exemplo, que eu tinha que treinar o meu ponto, que eu tinha que treinar a pressão. Então, a primeira vez que eu tricotei, eu começava, era um top-down, então eu começava pela gola. A gola estava, assim, super apertada, era uma agulha 10. E aí, quando eu chegava aqui, já tava tudo aberto, porque meu ponto tinha suavizado. Então, aquela vez eu cheguei a tricotar até aqui na altura do peito. E aí, como era um top-down, eu experimentei, eu falei assim, isso aqui tá horroroso, né? E aí, se eu tiver footage, se eu tiver vídeos... Professora de inglês, gente, desculpa, às vezes vai acontecer. Eu vou deixar aqui pra vocês verem. E eu cheguei aqui e tive que desmanchar. Eu lembro que demorou 4 meses pra eu finalizar aquele projeto. E eu fiquei muito irritada, muito frustrada. E eu só terminei porque eu tava indo pra Inglaterra, então eu queria terminar antes de ir. E quando eu terminei, eu nem usei. Porque eu pensei, eu vou fazer uma blusa de tricô. E eu quero algo chique. O que é chique no tricô? Branco com bege, é muito chique. Só que eu não tenho nenhuma peça branca ou bege no meu guarda-roupa. E aí, quando eu finalizei e vesti, eu falei, isso não sou eu, porque eu só tenho coisas extremamente coloridas, né? Então, tipo assim, não pensei sobre isso também. E assim, foi um aprendizado atrás do outro. Então, dessa vez, quando eu decidi tricotar, então eu fiquei dias e dias, né, fazendo só ponto na agulha, um depois do outro, tipo assim, descendo mesmo. Eu pensei em fazer um cachecol com linha que eu tinha aqui em casa lá de 2020, uma linha barbante, só que daí eu vi que não ia ficar quente, que eu não ia usar, daí eu parei. Aí eu fui e fiz uma receita de uma touca que eu uso pra dormir, tá horrorosa, porque eu peguei uma receita
bem facinha, só pra realmente treinar o ponto. Uma touca pra dormir, horrorosa mesmo. E aí, depois que eu vi, olha, o meu ponto tá bom, tá consistente, aí eu falei, agora eu vou ir pra receita. E aí, em vez de escolher um suéter ou algo, color work, ou alguma coisa do tipo, eu decidi começar por esse hood, pelo... O que é um hood? Pra quem não sabe. Acho difícil vocês não saberem, porque, né, se vocês clicaram aqui é porque vocês querem ver a receita. É uma touca com mais sharp, né? Uma touca com mais sharp. E aí eu decidi começar por ele, porque é ponto meia inteiro e aumentos, né? Nesse caso aqui, você começa pela ponta. E assim, tecnicamente ela diz que é um nível 3, mas eu, sinceramente, não... Quer dizer, eu fiz o suéter antes, então, tipo assim, é facinho. Mas ainda assim, é uma receita em inglês. Sim, eu sou professora de inglês e tal, mas assim, eu tenho muita dificuldade com matemática, eu tenho muita dificuldade com receita escrita. Então, que era uma das coisas que eu mais tinha dificuldade quando eu comecei a tricotar na pandemia, porque eu queria muito uma professora com quem eu pudesse simplesmente mandar uma pergunta. Você quis dizer isso ou aquilo? Sabe? Que eu acho que é por isso que eu virei professora, porque o meu cérebro funciona muito assim, eu preciso fazer perguntas. E esse é o meu problema com as receitas. E aí, então, a gente chega no ponto que é a receita em inglês da Petite Knit. Não foi diferente, eu peguei a receita, eu li e tive perguntas. Só que dessa vez, não é mais 2020, é 2025. Então temos o quê? E aí, eu fui pro chat GPT. E assim, eu acho que eu só... Não sei se eu conseguiria ter tricotado sem isso, tá? Eu também decidi começar por esse projeto porque eu sigo a... Acho que é Luísa o nome dela, mas é do Instagram do Alba. E aí ela fez um projetinho conjunto do tricotando o hood. E aí eu falei, tá, então vou começar com elas. Não consegui, comecei uma semana depois, porque não consegui comprar linha e tal. Mas eu falei, aí ela vai me tirar as dúvidas, né? Assim, ela não tirou muitas dúvidas, porque eu achei que o projeto ia ser tipo assim, ela ia dando dicas, ensinando, passo a passo as coisas. Não foi, foi mais uma live de get together e talk about. Foi mais uma live de pra gente se encontrar e conversar. E eu nem consegui ver a live ao vivo, nenhuma delas. Então, assim, pra mim não funcionou muito. Mas ela fez uns stories mostrando essa questão aqui que ajudou bastante, tá? Que é, quando a gente começa a tricotar a Petite Knit no site dela, já manda a gente colocar esse marcador desse lado aqui, porque esse aqui vai ser o lado dos aumentos. E aí, a guria do Instagram da Alba, que acho que é a Luísa, o nome dela, que é do Rio Grande. Então ela fala um monte de gírias de lá, tipo... Ai, meu Deus do céu, agora eu não vou lembrar. Whatever. Foco. Ela falou sobre da questão das estruturas dos lados aqui, que acho que mais pra frente eu vou falar com vocês quando vocês tiverem dúvida. Mas basicamente, eu vou ver se eu consigo filmar na mesa, que acho que fica mais claro. Esse caderninho que eu uso pro tricô, que vocês vão ver que é bem detalhadozinho na questão de cada carreira que eu faço. Eu marco aqui, porque senão eu me perco. Já falei, tenho problema com matemática, professora de humanas. Aí, ó, por exemplo, tá vendo? E aí, as cores diferentes é porque era pra eu saber o que eu tava fazendo por dia. Então, mudava o dia, mudava a cor. Mas, basicamente, esse início são um conjunto de 8 carreiras em repetição por, tipo, 300 carreiras. Isso é muita coisa. É, tipo, daqui, dessa pontinha até aqui, né? Que é essa marcação que eu tenho aqui, que é quando a gente começa as diminuições, dá mais ou menos umas 300 carreiras. 280, 300 carreiras, dependendo do tamanho que você estiver fazendo a sua peça. E aí, então, eu ia marcando cada carreira que eu ia fazendo pra eu saber em que lado que eu tava. Mas é um conjunto de 8 carreiras, sendo que em uma delas tem que ter um aumento. Pra fazer essa receita, eu usei a AI. E eu acho que, assim, me ajudou muito. Porque a AI entrou nesse lugar da professora. Porque a receita escrita pra mim, eu acho que eu me daria muito melhor. E eu não vejo isso mudando com o tempo, mesmo se eu virar mais profissional e tal. Não profissional, né? Experiente.
eu não vejo isso mudando, porque eu vejo a minha experiência mesmo com essas coisas escritas, receita de comida, essas coisas assim. Eu sempre tenho essas dúvidas recorrentes. Então, como que eu usei a AI? Eu jogava a receita, o print da parte da receita que eu ia fazer, e aí eu fazia a pergunta que eu queria fazer para a pessoa. Então, por exemplo, ela diz lá, ela me dá 4 carreiras. Ela diz, na carreira 1 você vai fazer esse aumento, na carreira 2 você vai fazer tal coisa, na carreira 3 você vai fazer tal coisa, e na carreira 4 você vai fazer tal coisa. E aí ela fala, e aí agora você repete isso 8 vezes. E aí eu falei, 8 vezes? E aí eu joguei na AI, por exemplo, ó, os aumentos a cada 8 carreiras. Porque eu falei assim, porque se eu aumentar 8 vezes, o aumento tá só na carreira 1. Então, se eu repetir essas carreiras, então quer dizer que na carreira 5 eu tenho que ter um aumento. Mas era para ter só um aumento em 8 carreiras. Ou é para eu fazer esse aumento na carreira 5? Então, essa foi a pergunta que eu tinha para AI. E aí, ó, o que eu perguntei. Os aumentos a cada 8 carreiras, isso quer dizer que eu faço a carreira do 1 ao 4, 8 vezes, ou que entre as carreiras 1 e 2, e entre a 2 e 3, e entre a 3 e 4, eu faço 8 carreiras de aumento. Viu? Era isso que eu tava pensando na hora. Aí veio e me explicou. Me respondeu. E aí ela falou, ó, now work increases from the WS, wrong side, on every 6th, 8th ou 10 rounds. No meu caso, 8 rounds, né? Que eu tô fazendo o tamanho médio. Então, aí ela vai dizer... Ela quer dizer que o aumento deve ser feito a cada 8 carreiras. Ou seja, depois de tricotar 7 carreiras normalmente, você faz o aumento na 8ª carreira. Eu sei que parece pouca coisa. Eu sei que muita gente leu e entendeu. Mas eu não entendi. E aí, eu não tinha como mandar uma mensagem para Petite Knit e falar. E eu sei, tem o Ravelry, né, que é o site com todas as receitas e tudo mais, que você pode mandar mensagem, ver o que as meninas que já tricotaram perguntar, mas assim, eu acho o Ravelry muito confuso, muito cheio de coisa, e assim, não tem esse tempo, gente, de mandar um e-mail pra ver se alguém vai responder ou ler 30 mil resenhas, entendeu? Não tem esse tempo. Então assim, eu amei que agora a minha vida com o tricô tá muito mais fácil por causa da AI, assim, muito mais fácil, muito mais fácil. Muito mais fácil. E aí, a partir desse momento que eu entendi, aí eu fui fazendo, fui jogando mais perguntas lá, assim, sempre que eu tinha uma dúvida. Como a Alba, né, a Luísa, fez esse vídeo de explicação dos lados, fez com que eu entendesse a receita visualmente. E tem um vídeo de uma mexicana ou espanhola, não sei porque ela fala espanhol, não sei qual que é o país dela, né? Mas ela fez um vídeo muito completinho, mostrando as coisas. E aí eu consegui também ter essa ideia, que porque os vídeos da Petite Knit, ela só mostra os pontos, tipo, qual é o ponto do aumento, qual que é o ponto da diminuição, como que eu começo o trabalho, entende? Mas ela não faz um passo a passo. E até os vídeos que estão lá, como essa receita é uma continuação da receita da Sophie Scarf, são os mesmos vídeos, porque são os mesmos aumentos. Então, eu achei muito válido. Então, vamos lá. Por exemplo, esse aqui, ó, é a cabeça do hood. Eu acho que eu vou colocar na tela pra vocês. Mas esse aqui é o lado do wrong side, WR. Right side, RS, tá bom? Então, todos os aumentos começam por aqui. Então, você começa pela pontinha e vai subindo. Todos os aumentos, até você chegar nessa parte aqui, vão ser feitos pelo wrong side, ok? Desse lado aqui, no início dessas carreiras. Então, você virou a peça, ele vai ser feito desse lado aqui, sempre que você tiver. Que é aquele marcador que eu falei, que a gente deixa no meio, que eu acho que tá do outro lado. Aqui, ó, é esse marcador aqui. Desse lado aqui é o início da carreira desse lado, tá? Então, quando eu tô do lado desse marcador aqui, é porque eu tô começando a carreira por esse lado. Então, todos os aumentos vão ser feitos desse lado aqui, tá bom? Nessa bordinha aqui. Tá vendo que é ele que vai crescendo? Então, ó, aquela ali é reta, sempre reta, que é o rosto. Seu rosto vai ficar desse lado. Aqui é a parte de trás da sua cabeça, tá bom? Aí, todos os aumentos vão ser feitos desse lado aqui. Aí, a hora que você chega na parte da cabeça, pra fazer o shape da cabeça, tá vendo? Você tá vendo que essa parte aqui é reta? São 15 cordões. É cordões que fala, no caso, 30 carreiras. Pra mim deu 33, porque o meu tamanho é o médio.
tá bom? Por quê? Porque ela fala que você tem que fazer, chegar até 45 pontos na agulha ou até dar o comprimento, né? Eu cheguei em 45 pontos na agulha, acho que mais ou menos aqui, assim. Mas eu quis chegar num 1,36 m que ela fala, tá? Por quê? Porque minha cabeça é grande, eu tenho cabelo cacheado, né? Cabelo 3C, cacheado. Então, vai ter muito mais volume e eu tô com medo dele não tampar meu cabelo. Porque eu não achei nenhuma pessoa preta fazendo esse modelo, né? Acontece, gente. Aí, aqui, então, é reto. Então, são essas 33 carreiras que você só não vai fazer nenhum aumento. Mas a partir daqui, ó, as diminuições vão começar... Tá vendo que já não tem o I-cord here? Esse aqui é o I-cord. I-cord, desse lado também tem. Só que aqui continua reto, porque é a cabeça. O rosto, né? E aqui ele desaparece, tá? Porque a gente tira esses 3 pontinhos pro descanso, que depois a gente vai costurar com o outro lado. E aí, a partir daqui a gente começa as diminuições. E as diminuições vão ser feitas no início todas desse lado aqui. E não desse lado aqui, tá bom? Porque aqui a gente tem que manter o I-cord. Mas, depois, nas últimas 12 carreiras, a gente também vai fazer diminuições pelo lado direito. Só que em vez de ser no início, quando você tá começando a carreira, vai ser quando você estiver terminando. Então, você vai estar vindo, ó, você começou a carreira daqui, você vai estar vindo pra cá, e aí quando você chegar aqui, você faz o aumento. Opa, a diminuição. Sendo que, todas as outras vezes, quando você tava fazendo as diminuições, você tá começando a carreira desse lado, e aí você já faz uma diminuição, tá bom? Então, é só pra isso ficar mais claro, se você estiver lendo em inglês e não entendeu. Eu acho que com isso você vai conseguir fazer. Mas assim, a luz já foi embora, já tá dando pôr do sol aqui. Eu não tenho lamparina, lanterna, luz, nada disso. Não sei se eu vou comprar, não sei se eu vou postar esse vídeo. Eu acho que sim, porque eu gosto muito de fazer tricô e eu acho que mesmo um vídeo com uma imagem ruim, sem um áudio muito bom, já ajuda quem tá tentando pegar receita em inglês, porque eu realmente gosto dessas receitas mais escandinavas e tal, e as brasileiras não fazem muito. Mas eu aprendi com as brasileiras, com o YouTube brasileiro, então tem muito YouTube bom aqui, de tricoteiras brasileiras que fazem tricô junto, só que uma coisa que eu acho que é muito do perfil das tricoteiras brasileiras, que não é o meu, é que elas fazem, é muito curso para você fazer o seu próprio tricô. E eu não quero fazer uma design. Desculpa, eu não quero pensar em matemática e tal. Não quero. Eu quero um modelo que eu falei, nossa, amei essa peça, quero uma. Me dá como fazer. Por favor. É isso que eu quero. Então, é isso. Eu volto pro próximo take. Ok, eu decidi fazer só essa parte à noite. Tem nada de luz e no meu quarto. E eu não quero mostrar meu rosto. Então, mas eu achei que eu tinha que mostrar isso. Porque só tem realmente o vídeo da moça em espanhol mostrando. E aí, se você não entender bem espanhol, apesar que eu acho, né, que é muito parecido. Mas caso você não entenda, eu cheguei na parte. Esse aqui é o wrong side, né? O lado esquerdo ou o lado errado. O lado dos aumentos, tá bom? Tem esse marcador aqui, que tá desde o início da peça. E aí, eu acabei de fazer a carreira do right side, né, do lado direito. E agora, eu terminei essa carreira, e aí eu tenho que juntar esses 3 pontos aqui. Então, eu vou fazer da mesma forma que eu tinha feito todas as outras vezes. Você só passa o cordão aqui, pra ele ficar pra frente, e agora eu vou puxar esses pontos aqui. Puxei os pontos. Eu tenho mais detalhes pra contar dessa segunda parte, que eu quero falar, porque eu cometi alguns erros, mas tá muito tarde. 8 horas da noite. Mas pra mim é muito tarde. E aí eu vou tentar gravar de manhã, que daí eu consigo dar mais detalhes. Então aí eu virei. Tá vendo? Aqui ao lado é esquerdo, né? O wrong side. Tá tudo no ponto. Eu acho que tá dando match.
Então, agora eu só tenho que tricotar vai e vem um cordão ou 2 carreiras só pra finalizar isso. Só que pra eu fazer isso, esse fio tem que estar aqui. Eu acho que essa partezinha vai ser um pouquinho chata, porque eu só tenho que juntar esses fios, né? Esses fios não, os lados. Então, tá um pouquinho chatinho, porque tá meio que... não pesando, mas impedindo de tricotar, porque eu tô juntando esses 2 lados, né? Tecnicamente, a cabeça é a última coisa que você costura. O tanto de guria que eu vi estrangeira, né? Porque faz 6 meses que esse hood entrou na modinha, porque era o inverno, inverno do hemisfério norte, né? E aí, o tanto de guria que eu vi que começou a tricotar, daí deu a primavera, então não ia usar. Então, terminou o tricô, mas não fez a costura da cabeça. Eu realmente não entendo esse povo. Ó, então, basicamente, eu vou fazer mais 2 carreiras aqui. Essa que eu tô fazendo e mais uma. E aí, eu acho que eu vou finalizar pra noite. Porque daí eu entro na fase final do hood. E aí, eu volto com uma gravação durante o dia. Pra mostrar os detalhes com luz e explicar tudo que eu decidi fazer aqui, tá bom? Eu acho que é meio tarde pra falar no molho pé pro Lucas. Eu vou ter que fazer um desses. Nunca vou usar, porque eu nunca uso nada no cabelo. Aí assim... Nossa, isso aqui aí é maravilhoso. Aí aqui é pra vir a outra parte, que daí eu vou amarrar aqui embaixo. Ele ficou grande, né? É que tá saindo aqui. Então não, eu acho... não é grande, mas não ele pode ser tecnicamente apertado. é pra ficar aqui assim. Porque você dá essa volta se você quiser, se não quiser, você deixa meio frouxo aqui. E dá pra soltar aqui, ó. Aham. Se tiver quente, eu deixo aqui. Aí... Mas é bacana. Mas essa foto parece que ele vai mais pra baixo. É porque eu fiz o médio, só que eu tenho que blocar, né? Tem que lavar ele, que daí no lavar é pra ele aumentar. Eu tô contando com isso, que ele vai aumentar principalmente na parte da cabeça, pra pegar bem aqui na frente. Aquela que vai tirar as fotos e aí faz carreira na hora errada. Aí tem que desmanchar. É alguma coisa assim. Pelo menos eu vou ter... Daqui que eu te gravo, Gabriela. Passa aqui que eu te gravo, linda. Ai, my perfect girlfriend, no, sister. Ai, ai. Nossa, a Monique... Luca, essa eu não peguei, Monique. Vai. Sai daí, Lucas. Tudo bem, pode pegar a família toda. Não tem problema, Monique. Se você quiser vir aqui, pode ir. Tranquilo. Filma eles um pouquinho deitados, Gabriel. Aqui, Emily. Filma a Emily. A cara da Emily é sensacional. Olha ali. Tia em família com adolescente. É vídeo. Carro de polícia. Isso é mais simples, assim. E aí foi. E pô. No início. Foi? Continua. Fica largo. Taylor has a little bit of new. She's a natural. It was as fun as I thought it was going to be. Oh, it was everything. It was everything and more. So I wanted to show you something. We got, Finally. yep, Hey, cream. TS soda. yep. Oh my god. This is my brand new album. Every day I have to
que a sua criatividade pode ser colocada em prática a todo momento, tá? Então, ó, uma das estratégias para aplicar a cultura maker com sucesso é utilizar outras metodologias ativas como base, como design thinking, novamente, aprendizagem por problemas, aprendizagem por projetos. De repente, por projetos, o produto final é a construção que os alunos vão fazer, de repente, com caixas de papelão, materiais recicláveis, enfim. E isso, a gente trabalha a cultura maker, que eu faço a cultura maker. Então, de repente, eles precisam construir um objeto que voa, mas que não pode ser nada do que existe, né? Então, eles vão construir um objeto, eles vão dar um nome, e aí existe toda uma estrutura também, tem a liderança. Ah, olha como que tá ficando. Olha, tá quase pronto. Vocês viram as últimas gravações, os últimos cortes. Eu fui passar o Dia dos Pais na praia. Meu pai tinha casa lá, tem a família da minha madrasta de lá. Então, vocês viram alguns cortes. Foi ótimo tricotar lá, as fotos ficaram lindas. Saí um pouco do meu quarto branco do tricô em casa, assim, foi ótimo. Tô levando pra tudo que é canto, mas eu tô fazendo bem devagar, né? E o mais legal foi poder tricotar assistindo também o podcast da Taylor com o boy dela, o Travis, e o irmão dele, o Johnson. Jason. Assim, vocês viram as cenas, mas agora eu queria falar com vocês algumas coisinhas que eu achei importante de pontuar, porque da última vez que eu tive um corte falando era à noite, né? E aí tava cansadinha e não queria mostrar a cara. Por exemplo, essa parte aqui eu achei bem chatinha, porque eu errei. Errei não. Eu dei uma confundida, deixa eu mostrar pra vocês. A hora que eu tava fazendo, eu tava também fazendo na casa de uns amigos, eu acho que eu até gravei esse, não lembro se eu gravei ou não, mas de qualquer jeito, eu fiz esse desenho aqui, ó, tá vendo aqui? E aí, essa é a parte dos aumentos, né, que eu comecei por aqui e vai aumentando. Quando eu cheguei aqui, eu tô em 52 pontos, aí eu tiro 3 da agulha, e aí, todas essas 15, agora eu não lembro se é 15 carreiras ou 15 cordões, tem 49 pontos na agulha. E aí, aqui eu vou diminuindo pra fazer o shape do hood, né, da cabeça. E aí, o que continua é exatamente aqui. Tipo, eu começo aqui, né, e eu vou fazendo o shape, descendo. E aí, eu faço os 15 cordões. E aqui era pra ter 52 pontos. Quando eu cheguei aqui, eu estava, o quê? Um pouco confusa. Porque não tinha 52 pontos. E eu tava assim, só tem 49, mas eu já fiz as 15, só tem 49. Aí eu lembrei que tinha os três pontinhos fora. Aí eu lembrei. Mas por quê? Essa segunda parte eu já entrou no automático. Então essa segunda parte foi mais difícil pra mim, porque altas vezes eu esquecia de anotar qual que foi o erro também. Tá vendo esse aqui? Que eu coloquei as carreiras? Nessa hora aqui, tá vendo que até tá arriscado. Era pra eu ter anotado 4 carreiras aqui e ter repetido. E eu anotei 1, 2, 3, 4, 5. E aí, o que aconteceu? Toda vez que eu chegava aqui, a hora de deslizar, aumento, nem lembro o que era. Mas isso aqui era durante as 15 carreiras. Não, as 32, que tá lá na receita. Não tava batendo, porque daí toda hora que eu chegava no wrong side ou no right side, no lado direito ou no lado esquerdo, não tava batendo aqui. E depois eu já tinha feito, ó, foi aqui nessa aqui eu já tinha feito tudo isso aqui, ó, todos os roxos e esses verdes aqui, e mais aqui, ó, foi quando eu percebi que eu tinha anotado errado, por isso que nunca tava dando certo. Então, tipo, se eu tava louquinha, entendeu aí? Quando eu cheguei nessa parte de juntar, isso foi nessa parte aqui. Então, na hora que eu cheguei aqui, ó, nessa parte de juntar, eu não tinha certeza se eu tinha feito todas as carreiras aqui. Se eu tinha feito as 32 aqui, né, que é reta, e aí depois as outras aqui que são do shape. Porque eu tinha errado ali na hora de anotar. E aí eu tive, então, que abrir uns vídeos no YouTube pra contar cordões. Pra lembrar, pra ver como que contava, porque eu já não lembrava. Pra conseguir saber se dava certo. Porque eu tava com medo de ter alguma diferença na minha mão, né? E vai que ficava torto. Mas, aparentemente, deu certo, assim. Tá bem tranquilo, ó. Tá bem comprido, eu tô fazendo a média. E foi isso, assim, mais que eu percebi.
Então, ter a marcação do wrong e do right side tá me ajudando bastante, porque quando eu esqueço de anotar, eu vejo em que lado que eu tô. E aí dá uma ajudada, assim. E depois que você sai desse shape da cabeça, não tem problema, porque mesmo que você cometa algum erro, tecnicamente tem que acabar os pontos. É claro, seria ideal que você fizesse as diminuições de 8 em 8 carreiras para não dar alteração aqui, né, nesse lado do wrong side, que é onde estão as diminuições. Mas, entretanto, todavia, uma coisa que eu queria comentar com vocês é que, como eu tinha dito, eu já tricotei na pandemia, e na pandemia foi super stressful, foi bem estressante, porque eu tinha a necessidade de terminar a peça rápida. Então, assim, agora, hoje que eu tô gravando é dia 25 de agosto. Eu acho que eu comecei essa peça dia 17. Eu não tô tricotando mais nada, eu tô fazendo só uma coisa e é ela que eu vou terminar. Eu não tenho muito tempo pra tricotar, eu tricoto às vezes meia hora no dia, tem dia que eu não consigo tricotar. Final de semana, geralmente, eu consigo tricotar, assim, sábado, umas 2, 4 horas, às vezes. Domingo, 1, 2 no máximo, porque eu trabalho domingo, professora. Então, eu acho legal comentar isso, porque tem muita gente que entra pra fazer tricô e aí quer ficar competindo. Tipo, as meninas que eu sigo, elas fazem 4 coisas ao mesmo tempo, e daí elas sempre tem um frog, que é as peças que elas deixam de lado, que elas desistem ou deixam pra terminar depois. Eu sou muito ansiosa, eu tenho transtorno generalizado de ansiedade. Então, pra mim, não dá pra eu começar isso aqui pra deixar pra depois. Porque se eu começar a tricotar várias coisas ao mesmo tempo, eu não vou terminar nada. E isso vai aumentar a minha ansiedade. E, tecnicamente, eu faço tricô pra diminuir a minha ansiedade. Então, pra que eu consiga esvaziar minha mente, concentrar nisso. E é um hobby muito legal. Então, pensando que é pra ser um hobby, então eu comecei a pensar no que tinha que funcionar pra mim. Então, uma das coisas que eu decidi é só uma peça de cada vez e faz até você terminar. Ah, mas claro, eu já tenho um projetinho que eu quero ver se termina essa semana, que é a última semana do mês, né? Daí, mês que vem, eu já tenho uma outra peça que eu quero tricotar, que vai ser o cardigan da Taylor Swift, do Flowcore, o Flowcore Cardigan. Mas a gente fala dele num próximo vlog. Se esse vlog sair, provavelmente eu vou gravar um da Taylor. Mas, de qualquer jeito, detalhes que eu queria dizer, que pra quem for iniciante, eu acho que vale muito a pena. Quando eu tricotei na pandemia da primeira vez, eu fiquei vendo vídeo no YouTube e daí eu só aprendi a fazer um ponto lá que a menina ensinava. E aí, eu descobri dessa vez que o ponto que a menina ensinava era errado, que é um jeito tecnicamente errado, tá? Eu lembro como que é? Não, porque eu não sou professora. Mas, qual que é a dica aqui? Que ela fazia por trás, porque por trás era mais fácil. E aí, o que eu fui fazer? Dessa vez, eu não fui aprender só com uma pessoa. Eu fui e falei assim, tá, quem tricota? Então, tem vários jeitos diferentes. Então, quais são? Então, eu joguei no YouTube mesmo, tipo, quais são os jeitos de tricotar? E aí, eu achei essa guria brasileira, vou até linkar ela aqui embaixo, que ela é professora de tricô, ela faz live e tudo mais, e ela fez uma live, eu não sei se ainda tá disponível, mas ela fez uma live onde ela falava dos 3 jeitos principais de tricotar, e foi nessa live, na verdade, que ela me falou desse jeito errado. Por quê? Porque esse jeito errado, ele deixa os pontos tortos. E eu lembro que eu tive esse problema na pandemia, dos pontos estarem tortos e principalmente ter muita diferença entre, por exemplo, eu fiz uma blusa, né, entre a gola e a parte de baixo. Tanto que quando eu cheguei na metade da peça, eu desmanchei e tive que fazer tudo de volta, porque tava muito feio. Só que, naquela época, eu, né, não fazia a mínima ideia nem do que pesquisar. Dessa vez, como eu tive a experiência daquela peça, eu não queria que isso acontecesse de volta. Então, eu fui pesquisar. E aí, eu pesquisei. Tem 3 tipos que seria bom você pesquisar também. 3 tipos principais de tricô, que é o continental, o português e o inglês. Basicamente, português de Portugal, que é esse que eu estou fazendo aqui, que é a linha em volta do pescoço, nesse dedinho, nessa mão. E aí você tem o inglês,
e o continental. Inglês porque é da Inglaterra, e continental por causa do continente, o resto da Europa, tá? Porque tecnicamente a Inglaterra é uma ilha. O que que eu fiz? Eu peguei como fazer o ponto tricô, o ponto meia em cada uma das 3 e comecei a testar o que dava certo na minha mão. Então, por exemplo, essa peça aqui é toda feita em meia ou tricô. Ah, não lembro, gente, não sou professora. Então, é assim, ó, tá vendo que eu faço? Só que eu achei uma portuguesa que ela tricota. E aí, porque o método português foi que eu achei melhor pra minha mão, porque, ó, esse aqui, ó, o jeito de passar, porque o inglês eu não gostava, porque eu tinha que soltar essa mão da agulha pra passar, não funcionava pra mim. Porque o meu problema com o tricô português foi a questão de um dos pontos. Então, agora eu não lembro se é o tricô ou o meia, mas eu acho que é o meia que no português fica muito ruim de fazer. E aí ficava muito disparatada, assim, a diferença. Então, eu fazia o ponto na amostra no tricô, ficava ótimo. Quando eu fazia no meia, ficava horroroso. Achei essa menina que eu vou linkar também, o Felipa Carneiro é o nome dela. Ela é portuguesa e aí ela passa essa dica de, apesar de você estar fazendo tricô na técnica portuguesa, de você fazer o meia, se você não tá conseguindo, porque eu testei por várias carreiras para tentar acostumar a minha mão e tudo mais, não ia. Se você não tá conseguindo fazer o meia na técnica portuguesa, continua na técnica portuguesa, mas faz o meia do jeito que a continental faz. Então, hoje eu faço o tricô na portuguesa e o meia na continental. Mas eu continuo mantendo a linha em volta do pescoço aqui, porque eu gosto muito desse jeito, porque eu acho muito mais prático para passar a linha, para manter esse fluxo do tricô. Mas assim, é o jeito que eu gosto. Então, se você tá começando, quis fazer, né, tricô, iniciante, quer começar, se apegou muito a uma professora, geralmente elas só ensinam o método que elas usam. O continental é o mais usado, assim, eu vejo online. Cada pessoa faz a sua receita, né? E aí, às vezes, por exemplo, essa receita é da Petite Nit. A Petite Nit, ela é... eu não lembro o país dela, mas ela usa o método continental, né? Porque ela é europeia. Então, quando ela faz os vídeos dela, ela ensina no método continental. Então, não tem problema. Se você quiser, por exemplo, se você for muito fã das receitas dela, aprende continental. Mas se você aprender o português, você também vai conseguir fazer. Então, você consegue adaptar o ponto. E aí, eu acho muito mais prático essa mistura. A vez que eu tricotei, ficou... eu levei muito a sério, assim, aprender do jeito que aquela professora tá ensinando. Porque... eu tô seguindo ela e tal, e fica mais fácil. Mas dessa vez eu realmente queria, tipo assim, facilitar a minha vida. E eu acho que como eu já tinha feito uma peça, já ficava... eu já tinha ideia do que eu queria. Eu acho que é isso, assim, as coisas que tem que levar mais em conta. Tricô tem que ser um hobby. Eu não tenho tempo pra ter vários hobbies. Então, por exemplo, não levo tricô pra fazer no ônibus, porque no ônibus é meu horário de leitura. É o único horário de leitura que eu tenho. Então, assim, não tô lendo muito. Então, eu tô conseguindo terminar, às vezes, um livro a cada 2 meses, porque é só aquela meia hora ali. Às vezes eu leio 20 páginas no dia, faço 20 minutos de tricô, mas é o tempo que eu tenho. Minha agenda é muito corrida. Então, assim, não dá pra virar a tricoteira, a artesã. Então, eu acho que a dica que eu daria pra você é um hobby. Então, pare de se comparar e faz o tempo que você puder. Tenha paciência, porque o tricô é pra exercer paciência, né? Então, eu acho que é isso. De novo aqui. Então, estamos terminando. Eu não ia gravar, mas eu não sei fazer um cast off, que é o bind off, é o arremate. E aí eu tive que pesquisar. Aí eu pensei, bom, tecnicamente é pra ser vlog pra iniciante, então também não é pra você saber fazer. Então, joguei na AI pra perguntar e aí ela me indicou um vídeo. Aí eu achei no YouTube, assisti o vídeo e vou fazer. Então, tecnicamente, esse arremate vai ser 3 arremates em meia, 3 em tricô. Meia é o ponto que a gente já tá fazendo. Então, é o ponto que você tá fazendo desde o início. Então, você vai fazer um meia, 2 meias,
Espero que dê pra ver. Opa! E aí agora, você vai pegar esse ponto aqui e vai passar por cima, o primeiro ponto vai passar por cima do segundo. Espero que dê pra ver. Então, basicamente, você vai fazer isso aqui. Aí ficou um ponto na agulha. Aí você vai fazer mais um meia. E aí, você vai passar esse aqui por cima da agulha. Por cima do outro ponto. Uxi, não acho que vai dar pra ver. Pelo simples fato de que, tecnicamente, dá pra ver aqui desse lado aqui, eu não sei gravar isso. Mas só pra você saber. Qualquer coisa você procura como fazer um arremate em meia. Aí, você tem que tricotar esse terceiro ponto. Porque você tem que fazer esses 3 aqui em meia. Então, esse terceiro, ele tem que desaparecer em meia. Oxe, merda. Quase. Eu não gosto dessa última fase porque os pontos escapam muito da agulha, pelo menos pra mim. Aí agora, tem que fazer o arremate em tricô, que eu vou ver como que faz, aí eu já volto pra gravar. Olha, parece que é a mesma coisa, só que aí você faz com o ponto tricô. Só que pro tricô, no método português, eu tenho que passar ele pra frente. Então, eu literalmente peguei esse fio. Como que eu vou mostrar isso, Jesus? O fio que a gente tricota, que geralmente fica aqui atrás, eu passei pra frente, porque no método português ele tem que ser na frente. Eu vou tentar fazer assim, que talvez vocês enxerguem. Aí, eu vou fazer o tricô agora. Deixa eu ver como que faz. Aqui. Faz muito tempo que eu não faço tricô, porque a peça toda é meia. Então, eu passo aqui na frente, no método português, ou no método que você estiver tricotando, se é no continental ou no inglês. E aí, agora, eu tenho que passar esse aqui pra frente. Tá, isso daqui tá difícil. Não sei se eu falei, mas eu tô gravando de noite, por isso que não tem luz. Aí, próximo de volta. Um tricô. E aí, tirei da agulha. E aí, vou passar e vou ficar só com um ali. Agora, eu tenho que passar esse pra frente. Oxi, foi. Agora eu não sei o que fazer com esse ponto aqui. Vou ter que pesquisar. Faço a mínima ideia do que eu faço com ele. Então, vamos lá. Acabei de acabar. O último take acabou abruptamente, porque o espaço da minha memória do celular acabou. E aí era noite, como vocês viram. E aí eu não tive esse tempo de fazer. Isso foi ontem, tá? Então, ontem eu terminei e deixei a costura pra fazer hoje. E aí ele terminou. Só que assim, eu fiz a costura hoje. Detalhes, tanto o arremate, tá? Que é aqueles 3 pontos de arremate no meio e depois 3 pontos no tricô. Tem vídeo que a Petite dá no site dela, não tinha visto. E aí depois que eu vi, e eu fiz errado. Eu refiz? Não ligo pra esses detalhes. Eu fiz 3 em meia e depois 2 em tricô, e era 2 em meia e os outros em tricô. Mas, basicamente, é isso aqui. Detalhes, não ficou tão bom. Por exemplo, deu diferença do primeiro lado que eu fiz pro segundo lado. O primeiro lado é esse aqui. Então, você percebe que esse aqui, o segundo, tá mais largo e mais comprido. Por causa de quê? Eu acho que talvez agora na blocagem eu consiga juntar. Mas, ou eu errei muito nas contas, mas eu não acredito que tenha sido isso, porque a diferença vem desde a parte de cima. Então, o que eu acho que aconteceu minha mão tava mais solta, meu ponto tava mais solto, né? Querendo ou não, eu comecei dia 17 de julho e hoje é dia 31 de agosto, tá? Então, assim, 1 mês e meio aí, eu acho que foi essa a diferença. Então, eu espero que na blocagem eu consiga diminuir um pouco essa diferença, porque eu acabei de experimentar e eu vi que deu bastante diferença nos lados, ó. Esse lado tá mais aberto, porque tem mais tecido. Então,
amarrar meu cabelinho escondido, ó. E aí, a gente vira aqui. Então, vê que aqui fica esse aqui, que é o lado que tá mais largo, eu acho. Eu acredito, né? Então, ó. Olha que fofo. É que eu tô sem maquiagem também, né? Aí o contraste não fica tão bom. Mas a blusinha pelo menos tá bonita. Assim, eu gostei, tá? Principalmente só de fazer isso aqui, entendeu? E aí poder jogar, por exemplo, se eu quiser deixar o cabelo aqui, e aí em vez de deixar essas pontas aqui, deixar ele mais compridinho aqui e tal. Eu gostei, assim, como primeiro projeto, eu amei, porque foi simples. Eu vi muitas gurias no tricô falando, assim, essas tricoteiras de mais tempo, assim, né, que eu sigo, que fazem esses vlogs, que falam que, ai, não gosto desses padrões que são sempre o mesmo ponto inteiro. Assim, realmente, a primeira parte foi mais fácil, porque como eu não tinha experiência nenhuma, meu cérebro tava prestando mais atenção. Mas quando eu cheguei na segunda parte, que foi onde provavelmente cometi erros que eu nem me lembro, porque, né? Eu espero que, se você souber, foi uma tricoteira de mais tempo, tá vendo esse vídeo, e souber se tem algum outro motivo pra um lado ficar mais largo que o outro, a contagem de pontos tá certa, tá? Então, tipo assim, realmente tinha 52 pontos de cada lado, tipo, nesse lado maior. Então, eu realmente acredito, ó. Eu realmente acredito que tenha sido a diferença da pressão do meu ponto. E aí, eu acho que como primeiro projeto eu gostei bastante. Eu quero mostrar pra vocês a blocagem. Eu quero ver se eu consigo fazer durante essa semana. Só que eu tava pesquisando e aí a blocagem pra lã não tem sabão no Brasil. Foi o que eu vi. Então eu teria que usar shampoo de bebê. Então eu tenho que ir atrás de comprar isso, aproveitar que é semana de pagamento. Quanto a pinicar, eu tô sentindo, mas eu não sou uma pessoa muito alérgica, tá? Eu sinto a lã, eu sinto que a lã e eu sinto o contato da lã com a minha pele. Mas assim, tô há 30 segundos com ela. Depois que eu usar ela um dia inteiro, talvez eu faça isso, talvez eu use ela no sábado que vem e aí faça o último vlog depois de usar. Mas ó, por exemplo, dá pra ver essa diferença, tá vendo? Vamos ver o que eu consigo resolver na blocagem. Eu bloqueei, eu acabei de colocar os alfinetes, esse aqui é o lado que ficou menor. Então eu puxei o máximo que eu consegui aqui e eu quis, principalmente essa parte da cabeça, que ficasse com o tamanho certo de lá. Aquele lá foi o lado que eu fiz por último, que ficou mais solto. Esse aqui é o primeiro lado. Então vamos ver no que dá, vamos ver se com os alfinetes eu consigo deixar mais ou menos do tamanho do outro lado. Oi, gente. Hora de falar de valores, tá? Então, assim, eu acho super importante falar de valores. Só tem uma guria que eu sigo que ela faz isso, ela fala quanto que ela gastou naquela peça. E eu acho importante porque, como eu já disse, o tricô é um hobby, ele não é meu trabalho. Então, ele não pode prejudicar a minha vida financeira e nem a minha vida emocional. Se eu fizer dívidas por causa disso, por causa do tricô, isso vai acabar com a minha vida emocional, com a minha ansiedade e tudo mais. Então, assim, não dá pra lidar com esse tipo de coisa. Então, tem que ter um planejamento financeiro em torno disso. Então, quando eu pensei em fazer o hoodie, eu pensei, é algo que eu vou usar, tá bom? Isso eu tenho certeza. Eu sinto muito frio, então eu tô sempre com touca. Tem dias que a maior parte do tempo, no inverno, eu durmo de touca. Claro que eu não vou dormir com o Sophie Hood, mas assim, eu não saio sem touca de casa no inverno, eu uso o tempo todo.
Então, assim, às vezes eu uso scarf. Scarf em português? Esqueci. Algo em volta do pescoço e tal. Então, assim, pense bem qual é o projeto que você vai fazer e se ele vai caber no seu bolso. E se ele não couber no seu bolso, vê se você consegue dividir para caber no seu bolso ao longo dos meses. Mas aí também você faz ele mais devagar, para você não fazer ele em 2 semanas e aí você querer fazer outra coisa, entende? Não vai ter como. Então, assim, quanto que me custou? A receita me custou R$ 33,40 e os fios mais a agulha de 5 milímetros, que foi as únicas coisas que eu comprei para esse projeto, me custaram R$ 81,65. Então, foi um total de R$ 105,05 para esse projeto, que para 1 mês e meio é tranquilo. Quer dizer, eu paguei aí R$ 50 cada mês nesse projeto. O que não é real, porque eu paguei ele inteiro em julho, mas deu pra você entender. Então, assim, daqui uns meses, né, se eu continuar gravando isso, eu posso voltar e ver quanto que eu usei realmente. Apesar de ser final de inverno. Então, né, vamos ver o quanto que ainda vou conseguir usar. Toca um pouco mais pra frente, que tá muito pra trás. Vai ser, eu vou manter seu áudio, Monique, falando isso. Ó, gente, ele ficou pronto. O primeiro dia que eu estou usando. Eu amei. Também fiz uma ótima combinação de cores. Eu fiz a blocagem ontem. Na verdade, eu tirei e coloquei ele já na minha cara hoje, né? Então eu não vi se a questão do tamanho. O tamanho eu vi que no comprimento alcançou, mas a largura eu vou ter que verificar. Talvez eu faça um take ou não. Ou eu só coloque escrito. Mas assim, sobre o pinicar, não tá pinicando, tá? Mesmo com o meu cabelo, eu geralmente não gosto do meu cabelo grudado no pescoço, porque o meu cabelo pinica. Mas tá ótimo, eu acho que ficou muito quente. E olha que tá frio aqui em Curitiba, eu tirei a jaqueta só pra ficar bonita. Mas ó, acho que é super válido, me deu confiança, porque eu comprei a para tecer. Eu comprei a para tecer pra fazer o meu cardigan, que vai ser o próximo projeto. Eu tava morrendo de medo de ser algo que ia pinicar, então agora eu tô, tipo, muito, muito feliz. E terminamos. Ai, nem acredito nisso. Eu voltei a tricotar e fiz o Sophie Hood. Tá tão lindo. Tchau.